É muito bom. Queridos, nós vamos para a ministração da palavra do Senhor. E olha, eu vou dizer hoje para você, os dedinhos precisam estar afiados hoje. Que nós vamos buscar bastante versículos sobre a palavra do Senhor. E nós vamos continuar falando sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Eu acho que provavelmente na próxima semana a gente vai dar uma interrupção e nós vamos falar de um outro assunto que está mexendo um pouco comigo também, dentre alguns outros assuntos, mas esse também está mexendo comigo. E nós vamos iniciar depois da segunda vinda uma série também chamada Como Viver em Comunidade, né? Se você tem acompanhado, eu tenho colocado no site da igreja alguns devocionais sobre viver em comunidade, né? Acho que eu já coloquei 3 ou 2, hoje eu vou colocar mais 1 ou mais 2, eu vou colocar lá. São devocionais curtinhos para que você possa entender o que é viver em comunidade, e depois disso nós vamos transformar isso numa série de mensagens, desde Gênesis a Apocalipse, como que nós aprendemos a viver em comunidade, e como Deus nos ensina. No Antigo Testamento, Deus nos ensina. No Novo Testamento, Jesus ensinou como viver em comunidade e transmitiu isso aos apóstolos que foram após a vinda de Cristo. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 17. Você que abriu aí, mesmo sentados, mas com reverência à palavra de Deus, diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Somente esses 4 versículos por enquanto, mas nós vamos passear um pouquinho sobre a palavra de Deus e naquilo que Deus tem para nos ensinar nesta manhã. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos, ó Deus, a tua palavra, de, ó Deus, estudarmos a tua palavra, de sermos edificados e alicerçados na tua palavra. Por isso, ó Deus, venha falar conosco, e através, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, eu seja apenas um carteiro a entregar, ó Deus, uma mensagem, ó Deus, para cada um deles. Que seja o Senhor falando e que o homem se cale nesta hora, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abra o nosso entendimento por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre esse tema, deixando de seguir o anticristo. Por que eu falei isso? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque muitas vezes, apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós entendermos da palavra de Deus, nós muitas vezes nos igualamos ao que o anticristo faz. E você vai entender isso hoje, porque nós vamos abordar algumas coisas importantes sobre o anticristo. Então, o que o anticristo faz? Eu quero passar 5 maneiras
distintas de agir do anticristo. 5. São os 5 primeiros pontos dessa mensagem, depois mais 20 que a gente vai falar aqui. Calma, gente, vai dar tempo, nós vamos sair no horário aqui, fica tranquilo. Mas uma das coisas que o anticristo faz e os seus seguidores fazem, vamos lá. Eles não acolhem o amor à verdade. Eles não acolhem o amor à verdade. Então o que o anticristo faz, ou os seguidores fazem? Versículo 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E com todo engano de injustiça aos que procedem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Uma das coisas distintas que nós precisamos entender em os seguidores do anticristo, e o que muitas vezes nós acabamos fazendo igualzinho aos seguidores do anticristo, é que nós não amamos a verdade e deixamos de praticá-la algumas vezes. Vamos falar a verdade, vamos ser sérios. Nós deixamos, porque a vontade carnal muitas vezes sobressai. É fácil, anda no trânsito, em qualquer centro urbano, você vai perder a tua santidade, irmão. Você perde a tua santidade. E se você não tomar cuidado, você vai estar agindo como o anticristo. Por quê? Os seguidores do anticristo, ou o anticristo, ele não anda na verdade. Ele só fala mentira. Ele engana em todo o tempo. Uma outra coisa que nós precisamos entender, eles não dão crédito à verdade. Eles não dão crédito à verdade. A fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Serão julgados. O anticristo vai ser julgado por não dar crédito à verdade. E uma coisa interessante, o anticristo faz isso de forma consciente. Está no padrão do anticristo. É padrão. Eles fazem e agem de forma consciente. E não vai ter aquela desculpa dizendo assim: eu não sabia. Sabia sim, porque se você estudar a verdade, você é conhecedor da verdade. E você tem que dar crédito àquilo que a verdade diz. E os seguidores do anticristo, ele tem rejeição à verdade. Eles não amam a verdade, e isso é de forma consciente. Olha só, no versículo 11 de 2 Tessalonicenses 2. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Os seguidores do anticristo, ele faz uma coisa: eles são conscientes daquilo que ele faz, e cada vez mais Deus dá liberdade para ele agir, porque eles não aceitam a operação da verdade, eles não aceitam a verdade. Então qual é o resultado do anticristo? Ele sempre vai agir de forma consciente, falando a mentira. E o que acontece é que muitas vezes nós entramos na jogada do anticristo, como cristão, entramos, e muitas vezes nós mudamos tudo do nosso lado para satisfazer aquilo que é bom para nós. Tome cuidado, porque nem tudo que você faz vem de Deus, e algumas coisas que nós estamos achando que é de Deus, não é vontade humana. Uma das coisas que o anticristo faz, eles se deleitam na injustiça. Eles amam a injustiça. Isso não existe no mundo. Só existe na Bélgica, na China, em qualquer outra parte do mundo. Aqui não existe injustiça. O anticristo, ele ama a injustiça e tem horror ao equilíbrio da verdade. Olha só, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O prazer do ímpio está exatamente naquilo que Deus abomina. E nós muitas vezes estamos fazendo o que Deus abomina, e achando que nós estamos por cima da carne seca. Nossa, sou 10. Na verdade, você está seguindo
algumas coisas que o anticristo faz. O anticristo, de tão injusto que ele muda todo o contexto bíblico, para que as pessoas se percam. Olha só, muitos estão andando fora do contexto bíblico, achando que são crentes, mas deleita-se naquilo que causa náusea em Deus. Quer um exemplo disso? Romanos 1, 18. Se você quiser abrir, estou falando que a gente vai buscar bastante versículo hoje. Olha só, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É só você abrir a Bíblia. Abre a Bíblia em Romanos, você vai ver o que é injustiça. E ali tem isso, irmãos, não tem como. Jesus deixou escrito em João capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram muito mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, peraí, a injustiça permeia a minha vida em todo o tempo. Eu gostaria de fazer justiça com as próprias mãos. E se você pensa assim, você está sendo injusto, porque a justiça pertence a Deus. Por que será que lá no Congresso Nacional existe uma mulher, não sei se é mulher, se é homem sentado, com uma venda nos olhos, bem em frente ao STF? É mulher, né? É uma mulher sentada com uma venda nos olhos. Por quê? A justiça tem que ser imparcial. Para ser imparcial, só Deus. Porque o homem sempre vai pender de um lado ou para o outro. Sempre, irmãos. É por isso que existem tantos recursos. Tem a primeira instância, a segunda instância, terceira instância, STF, PGR, e tem um monte de coisa, irmão. Até vir uma solução digna. Mas é uma verdade. E isso acontece nos nossos dias com os seguidores do anticristo. Outra coisa, eles são entregues por Deus à operação do erro. Nós lemos aqui o versículo 11. E por isso, e por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus sentencia os seguidores de anticristo, dando a eles o que eles querem. O que o anticristo quer? Falar mentira, enganar e ser injusto. O que Deus dá mais para eles? Exatamente isso. Por quê? Porque o prazer deles é destruir o que Deus está desejando construir para cada um de nós. Portanto, a culpa da condenação do homem é só do homem. É o homem que decide. E Elias, quando lutou contra os profetas de Baal, ele colocou uma coisa muito interessante: até quando cocheareis entre dois senhores? Se é Baal, serviu; se é Deus, serviu. E nós precisamos tomar uma posição. Como igreja, nós temos que tomar uma posição. Por quê? Porque o anticristo está aí, irmãos. Ele está agindo. Ele está agindo. E nós temos que entender que o que eu decido, ou revela a glória de Deus, ou revela a glória do anticristo e de Satanás. Quando o homem pratica impureza, Deus os entrega à luxúria. Quanto mais impuro você vai ser, se você não se posicionar. O coração do seguidor de anticristo, ou do anticristo, ele é endurecido para arrependimento e perdão de pecados. Então entenda, não vou falar disso agora, talvez eu fale mais para frente, mas fuja daqueles que são hereges, porque o coração deles não tem arrependimento e não tem a tendência para pedir perdão dos pecados.
Se você estudar a história da igreja, se você estudar calvinismo, arminianismo, wesleyismo, luteranismo e todas as coisas que nós temos como história da igreja, você vai ver a grande dificuldade que esses homens teve para colocar a doutrina correta da palavra de Deus. Teve muita luta. Por quê? Porque o coração é endurecido. Lembra que Jesus deixou escrito assim: olha, fale. E você falando, e se a pessoa não quiser, você é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Lembra desse versículo que está na palavra do Senhor? É exatamente isso. Tem pessoas que não adianta ficar falando, porque eles não vão aceitar, eles não querem. Enquanto Deus não chegar e tocar realmente naquilo que precisa, essas pessoas não vão se converter. Porque não sou eu que converto, é Deus que converte. E essas pessoas precisam de um toque de Deus. O destino dos seguidores de anticristo e do anticristo, eles serão julgados e condenados. Versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu vou dizer, nos últimos dias, essas fileiras dos seguidores do anticristo vão engrossar. Vão engrossar. Vão engrossar. E não adianta nós queremos falar que não vai, porque vai. O destino dessas pessoas será o mesmo do dragão e será o mesmo do anticristo e de Satanás, o lago de fogo e enxofre. E eu gostaria que você pudesse abrir comigo em Apocalipse capítulo 20. Você vai ver o destino dessas pessoas e o que vai acontecer com elas. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 até o versículo 15. Olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Aí ele continua: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Detalhe aqui importante: você já leu no versículo anterior que o diabo, o sedutor deles, ou seja, o anticristo e seus seguidores, já estavam lá, e ainda foram lançados mais algumas coisas lá. Então a segunda morte, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor Jesus, muda a sorte dos que estão vivendo a palavra de Deus. Precisa mudar, irmão, porque senão o nosso destino será o lago de fogo e enxofre. Quando não anda no caminho da vida, que é Cristo, caminha numa estrada de morte. Quando se não caminha na estrada da vida, no caminho de vida, nós caminhamos numa estrada de morte. E quem decide andar no caminho não é Jesus, sou eu, é você, somos nós que decidimos andar no caminho de vida, para que nós não caiamos em situações adversas, em situações tremendamente horríveis e complicadas, que podem culminar nós entrarmos no lago de fogo e enxofre. Um alerta: muitos,
mesmo tendo nascido no lar cristão, só se conseguem manter firmes enquanto são crianças, pois são levadas para a igreja pelos seus pais. Quando se tornam adolescentes, já começam a sentir insegurança e chegam a desviar-se quando se tornam jovens. Por quê, irmãos? Qual é o problema de tudo isso? Porque muitas vezes os pais não estão andando no caminho de vida, que é Jesus Cristo. E os pais levam a igreja quando seguram a mão. Olha, hoje nós vamos para a igreja. Criança, o Daniel, a Maria Luísa, a Isabela, elas vêm porque são crianças de colo. Mas, quando se tornam adolescentes, entram naquela fase que é difícil, é complicada. Se a base que foi fundamentada no passado foi boa, elas permanecerão firmes quando são adolescentes. E quando se tornarem jovens, serão exemplos para muitos outros. Qual é o erro? O erro é que joga-se a culpa ou joga-se a responsabilidade para a igreja. Só que é o seguinte, vamos analisar aqui alguns pontos importantes. Qual é o maior tempo que você passa com os seus filhos? É em casa ou na igreja? Em casa. Então é em casa que se começa a base doutrinária e teológica de uma vida de sucesso em Cristo. Não é na igreja. A igreja é o complemento do que acontece durante toda a semana. Por quê? Quem trabalha no Agape Kids, no NASA Kids, sabe muito bem disso. Nós ficamos quanto tempo com a criança de vocês? 1 ou 2 horas no máximo. É suficiente o alimento que se passa para a semana toda? Não. Vamos analisar. Você pega o Daniel, vamos usar o Daniel como exemplo. Você traz ele na semana na igreja. E você trouxe na igreja, você dá alimento para ele durante 2 horas. E quando voltar, não se dá mais alimento. O que vai acontecer com você? O conselho tutelar vai bater na tua porta, meu irmão. Porque você vai ser incluído nos maus tratos às pessoas que são dependentes. Por quê? Precisa dar continuidade. E o que acontece hoje, irmãos, é que muitos trazem os filhos de manhã, trazem os filhos para a igreja enquanto são pequenos porque seguram as mãos. Mas quando são adolescentes, se deixam à revelia. Faça o que você quiser. Você precisa aprender, você precisa participar disso, você precisa participar daquilo, você precisa sentir o mundo. Está errado. Você está fazendo com que o seu adolescente, o seu jovem, seja seguidor do anticristo no futuro. É por isso que nós temos que ter bases doutrinárias fortíssimas para ser mantidas e fundamentadas em casa. Se a base da nossa casa não tem teologia bíblica, os teus filhos provavelmente terão dificuldades de continuar a seguir a Cristo no futuro. Por que eu falo isso, irmãos? O mundo oferece muito mais coisas prazerosas do que a Bíblia. Só que o prazer leva à morte. O prazer leva à morte. Mas a Bíblia leva à vida. E vida em abundância e a vida eterna. Então, como nós deixarmos de ser seguidores do anticristo? É simples, irmãos. A primeira coisa, primeiríssima, tome posição diante de Cristo. Por que será que todas as vezes que nós falamos de segunda vinda, nós temos que falar de posição? Porque é o posicionamento que define quem você é
na perseguição, na tribulação, na luta, na fome, na dor, no sofrimento, na angústia, nas depressões, nas reumatite, em todos os tites da vida. É a posição que define você, quem você é diante das adversidades. E as adversidades vão estar surgindo cada vez mais, as dificuldades, os problemas sociais, emocionais, econômicos, financeiros, dentro da família, sendo esta brasileira, vai piorar cada dia. A perspectiva de melhora não existe. Mas nós não podemos olhar no que o mundo oferece. Mas eu posso ser feliz, como Paulo fala, sei o que é estar alegre, sei o que é estar triste, sei o que é viver na abundância e sei o que é viver na falta. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. E quando fala necessidades, é espiritual, material, emocional, psíquica e qualquer outra situação, Deus supre. Mas desde que você tenha o quê? Uma posição. E essa posição, ela é uma identidade que nós temos diante de Cristo. Olha só que interessante. A primeira identidade que você tem é ser salvo. É ser salvo. A primeira delas, João, capítulo 3, versículo 3 a 5. Olha só, vamos lá. Nós vamos passear na Bíblia um pouquinho agora. João, capítulo 3, de 3 a 5. Olha o que diz aqui, na palavra do Senhor. João 3, de 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu espero estar falando com pessoas salvas, com pessoas tementes a Cristo. Porque a segunda coisa é você ser regenerado. A primeira é ser salvo, que te dá identidade. A segunda é ser regenerado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um versículo muito clássico. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O fato desse versículo é que nós muitas vezes queremos andar no passado. Nós queremos molhar o nosso pé na lama, porque o pé na lama satisfaz, é gostoso o que o mundo oferece. Mas Deus está dizendo assim: pare de viver dessa forma. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vive e precisa viver em novidade de vida. Coisas que o anticristo não faz, irmão. O anticristo só quer viver de coisa passada. Pense de forma diferente. Primeiro, você é salvo. Segundo, você é regenerado. Terceira coisa que você traz identidade em Cristo: pense de forma diferente. A igreja, ela vai na contramão do mundo. Se o mundo fala que divórcio é bom, a igreja diz: não divorcia, meu irmão. Se o mundo fala fazer sexo fora do casamento é bom, a igreja diz: não faça isso. Se eu, não, agora nós precisamos conhecer a parte do mundo. A Bíblia diz: conheçam a mim, conheçam a Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. Olha o que diz aí. 12. Rogo-vos, 1 a 3, isso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, não a minha vontade, não a vontade do homem, e muito menos a vontade do mundo, mas a vontade de Deus.
Os seguidores de anticristo querem mudar isso, irmãos. Querem mudar isso. Nabucodonosor, se não me falha a memória, foi o rei que colocou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha. Ou quiseram fazer algo deles. Eles falaram assim: não, nós somos israelitas e nós não vamos compactuar com você, ó rei. E eles fizeram uma proposta para o rei: é o seguinte, rei, você come os seus manjares e nós comemos aqui, pelo tempo que o senhor determinar, legumes. Melhor dieta que eles poderiam fazer. Eles não se compactuaram com a sociedade, não se compactuaram com a política socioeconômica de um reino. Eles não compactuaram, eles viveram de forma diferente. Daniel, no capítulo 6, foi chamado de ter um espírito excelente. E aí foi quando ele assumiu a parte governamental daquele reino. E é uma coisa muito interessante, querido. Precisamos agir de forma diferente. O que o mundo pensa, eu penso ao contrário. E é por isso que muitas vezes eu vejo várias coisas em Facebook, em WhatsApp, que eu falo assim: meu Deus, precisamos voltar para a palavra. E não precisa fazer nada mais do que isso. Voltou para a palavra, você já está fazendo o que precisa, você já está pensando de forma diferente. E se nós não pensarmos de forma diferente, vai ser difícil ter uma outra identidade, que é essa: ser discípulo de Cristo. Nos últimos dias vão se levantar os verdadeiros discípulos, mas ao mesmo tempo vai se levantar o anticristo e os seus seguidores, para dizer para você: não precisa seguir a ninguém. Para que seguir alguém? Não precisa seguir. Para que seguir a Cristo? Para quê? Fala para mim, para que seguir a Cristo, cara? Faça você mesmo o que você quer. Ó, fica numa boa. Fica aí numa nice. É tudo bom, é tudo melhor. Mas não é isso que está dizendo. Por que eu preciso ser discípulo de Cristo? É simples. Porque eu preciso prestar conta para alguém. Eu preciso falar da minha vida para alguém. Ser discípulo de Cristo é você estar andando com alguém. Ser discípulo de Cristo tem características especiais. E lá em João capítulo 13, você vai ver também. Pode abrir junto comigo aí para a gente ler. João capítulo 13. Versículos 34 e 35. Enquanto você abre aí, eu acho muito engraçado o que Deus faz. Pelo tanto das coisas que eu coloco e escrevo, eu falo assim: beleza, vai dar o tempo certinho. Mas tem coisas que a gente não entende. Eu nem cheguei na metade do que eu tenho que falar ainda hoje. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, vai dar tempo. Versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Isso aqui é muito sério. Ter amor um pelo outro. Meu, você acha que eu gosto do Renato? Não, o Renato é totalmente diferente de mim, mas eu amo a ele porque ele é meu irmão em Cristo. Estou dando um exemplo, viu, irmão? Estou dando um exemplo. Ok? Mas é assim. Eu não preciso concordar com tudo que vocês falam, mas eu preciso amar vocês apesar de. Isso é se tornar discípulo. Jesus amava os fariseus? Amava, mas concordava com o que eles faziam? Não. Jesus concordava com o que os escribas faziam, os mestres da lei? Não, mas ele os amava. E nós temos que amar, porque se nós não amarmos, nós não vamos ser discípulos. E o amor vai ser uma das coisas que não vai praticamente existir nos últimos dias. E você vê pai matando filho, filho matando pai, você vê uma atrocidade dentro da família, e parece que é uma coisa demoníaca, né? Por quê? Dos últimos dias a gente só tem visto notícia de família. Só vê notícia de família, pai que mata não sei quem, filho que entra, mata não sei quem, outro mata não...
Por causa do que? Não se tem amor de Deus. Discípulos, ele ama apesar de. Eu te amo, cara, apesar de você não concordo com as suas ideias, mas eu te amo. Vamos junto, quero ver você no céu. O mais importante, divergências doutrinárias caiam por terra, teológicas caiam por terra. O mais importante é que você esteja comigo lá na glória e na graça do Senhor. Aí o que acontece, irmãos? Muitos preferem andar sozinho. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Irmãos, andar sozinho e mal acompanhado é o que os seguidores de anticristo faz. Eles andam sozinhos, eles andam mal acompanhados. Por que eu falo isso? Porque andar sozinho, você não vai ter que falar das suas fraquezas para ninguém. Andar sozinho, você não vai precisar fazer o que as pessoas vão pedir para você fazer. Não vai. Para quê, irmãos? Ah, pastor, eu quero andar com você. Você tem certeza? Já aconteceu isso no passado. As pessoas, adolescentes, pastor, eu quero andar com o senhor. Você tem certeza? Olha, eu vou pedir coisas para você que talvez você não vá saber suportar. Mas graças a Deus que os que andaram comigo estão firmes no Senhor até hoje. Amém. Glória a Deus por isso. Andar sozinho é fazer o que te dá prazer e estar longe de regra e disciplina. Ser discípulo é amar o seu inimigo e orar por eles. Irmãos, é o que Jesus mais fez, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Vamos abrir para lá também para que você possa ler. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos. A primeira coisa, ter identidade em Cristo. A segunda coisa, para você não se envolver com o anticristo, é você fazer o quê? Ser discípulo de Cristo. A terceira coisa, isso aqui também é difícil, irmãos. Apresente características de servo. Oh, meu Pai, como isso é difícil. E o que é ser servo? Simples, resposta rápida: servir. O que é ser servo? Servir. Esta é a posição mais difícil do cristão, servir. Por que eu falo isso? Porque muitos querem o reino de Deus. Venha a mim o vosso reino. Para você não quer nem saber. Eu quero estar na glória. E você que se vire. Isso não é servir. E Jesus não mostrou isso. E o que acontece nos últimos dias é exatamente isso. O seguidor do anticristo vai falar assim: não, você não precisa de um reino, você precisa de mim. Porque você passa a servir a besta. Você é uma besta servindo outra besta. Entendeu? E nós temos que mudar essa história. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus precisa ser espalhado pela servidão, ou pela liderança servidora que existe em uma igreja. Servir, é isso que tem que fazer. Por quê? E aonde começa isso, irmãos? Na igreja. Não, não e não. Aonde começa a servir? Na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com os seus parentes, com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão perto de você. Por quê? Porque é gostoso mandar, irmãos. É uma delícia mandar. E quem trabalhou em quartel sabe disso, quem for militar, é uma delícia. O coronel chega lá e fala assim: eu quero que você faça isso, mas faça. É assim ou não é? E você tem que abaixar a orelhinha, colocar o rabo entre as pernas, e faz, irmãos. Porque é normal do homem querer mandar. Mas nós não podemos mandar na nossa casa, porque a nossa casa não é nossa, é de Deus. Nós não podemos mandar na nossa família, a nossa família não é nossa, é de Deus. Nós não podemos mandar na nossa esposa, porque a nossa esposa não é nossa, é de Deus. As esposas não podem mandar no marido, porque o marido não é seu, é de Deus. Eu não posso mandar nos meus filhos, porque eles não são meus. A palavra diz que a herança do Senhor são os filhos. Eu não posso mandar, eu não posso fazer isso. Eu não posso mandar na igreja, eu posso dirigir uma igreja. É diferente.
É totalmente diferente. O que acontece hoje, e nós vamos falar isso no dia que nós estivermos falando sobre comunidade, é uma coisa fácil. Em que posso te servir hoje? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso você vai começar a aprender desde já. A hora que você entrou nessa porta aqui, que você encontrou uma pessoa, o que você falou para ela, a primeira coisa? Bom dia. Ótimo, educação, perfeito. E a segunda coisa? Para mim, em que eu posso te servir hoje, meu irmão? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma oração? Como foi a sua vida? Como foi a sua semana? E não tem problema nenhum você chegar e encontrar a pessoa e falar assim: o que eu posso servir hoje? O cara fala assim: cara, eu preciso conversar, estou mal pra caramba, e eu não queria estar assim nesse culto. Vamos orar, tem salinha, entra na salinha lá e ora, irmão. Você vai mudar a vida dessa pessoa. Não é assim? Eu acho que tem que ter. Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia. Em que eu posso te servir hoje? E isso é em todas as áreas da igreja, em todas as áreas. Começa no acolhimento, vem na parte do louvor. O louvor está servindo a igreja. A pregação, eu espero estar servindo vocês com a palavra do Senhor. E não só isso, é lógico, mas o que eu posso te servir hoje? Por que eu falo isso? Porque existem muitos cristãos que querem ser senhores feudais, lá da Idade Média, que querem apenas fazer com que as pessoas o sirvam, mas não servir aquela pessoa. Sabe o diferencial da igreja dos últimos dias? Vai ser a igreja que vai servir. É a igreja que vai servir, de todas as formas. Serve para a época, serve para o tempo, serve para o contexto, serve para o irmão, serve no bairro, serve na comunidade, ela serve em qualquer lugar. Mas a igreja que não for servidora, não vai ter pessoas que vão fazer o que Cristo fez. E o que Cristo mais fez, irmãos, Ele serviu. E se você tem lido, acho que foi o primeiro ou o segundo devocional, que fala da multiplicação dos pães e do peixe, eu não sei se você chegou a ler esse devocional que está no site, ele fala exatamente isso. Os discípulos não tinham a capacidade de enxergar o que Jesus enxergava, mas Jesus ensinou algo. O que Jesus falou para os discípulos? Dá você mesmo de comer para eles. Jesus, o que é isso? Dá vocês mesmos de comer para eles. Como que ele, no caso, se eles tivessem a palavra de Deus, eles poderiam entender. Ah, já sei, vou chegar para 5.000 homens em que eu posso te servir. Eu quero um pãozinho, um peixinho, vem cá que eu sei aonde tem. E passa a servir. É difícil, irmãos? Não. Mas o anticristo quer tirar isso da igreja. O anticristo quer tirar isso do nosso coração. O anticristo quer tirar isso da essência de Deus. O anticristo quer tirar isso da essência de Cristo. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? Porque Jesus, ele foi um exemplo de servo. Como é que você combate o anticristo? Sendo um servo. Olha só o que diz em João capítulo 13, de 4 a 15. Vamos lá, gente, é isso aí. Nós vamos passear na Bíblia. João 13, nós já falamos algumas coisas sobre João 13. Agora você vai ouvir bastante coisa de João 13. Olha só. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Só isso aqui, não vou ler até o versículo 35 porque não vai dar tempo, mas você pode ler isso na tua casa. Aqui, para mim, foi o maior exemplo de servidão que Jesus pôde trazer de ensinamento para o homem. Ele pegou os seus discípulos e lavou os seus pés. Há muitos que dizem assim: nossa, Jesus quis se mostrar. Não.
Jesus quis mostrar algo para mim e para você. Porque quanto menor eu quero ser, maior Deus vai me fazer ser. E é o que Jesus fez. Ele se colocou como menor, mas depois Deus o colocou como maior de todas as coisas. Por quê? É simples, irmãos. O Gólgota, aonde Jesus foi crucificado, é o maior lugar que existe em Israel, em Jerusalém, e que dali todos poderiam ver. Olha que estratégia. Segundo a palavra diz que todos viram que estavam em Jerusalém. Então a gente tem que aprender a servir as pessoas. Eu não quero ser senhor de ninguém, mas eu quero ser um servo para que vocês possam entender a importância de viver a importância de viver com uma liderança servidora. Isso é importante. Uma outra coisa, seja a luz do mundo. Oh, Jesus, isso aqui é muito importante também. Eu preciso ser o farol nas trevas. Eu preciso ser o farol nas trevas. As pessoas hoje, elas estão sem rumo, elas estão sem direção, elas não têm um norte. É simples, faça aí. Eu já pensei de fazer, e o dia que eu tiver legal, eu vou fazer. Eu vou parar no centro da cidade com uma prancheta e vou fazer uma pesquisa sobre qual a direção que as pessoas têm. E vou trazer essa pesquisa para que vocês possam entender o quanto de pessoas estão sem direção nessa cidade. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe com quem contar. Isso é grande, isso é muito grande, não é pouco não. E Jesus nos ensinou que nós devemos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O que acontece nos últimos dias, irmãos? A perseguição, as lutas, as adversidades, as situações fazem com que a gente recue e fique parado, esperando alguma coisa acontecer. Oh, meu Deus do céu, será que vai acontecer o quê? Ah, meu Deus, e agora? Vai acontecer o quê? Senhor Jesus, vai acontecer? E a gente para e fica sem apresentar a luz que está em nós. E nós precisamos colocar essa luz para fora, sair do nosso ambiente de conforto e colocar a nossa vida à disposição e servir as pessoas para a honra e glória do Senhor. O que acontece é uma coisa simples: nós queremos esconder aquilo que Deus nos deu para mostrar. Nós queremos esconder o que Deus nos deu para mostrar. João 8, versículo 12 diz o seguinte. Vamos lá, gente, o dedinho está afiado aí ou não? E o cheirinho de pipoca, meu Deus do céu, mata a gente. A essa hora aqui ainda. Eu acho que eles fazem isso para me testar, irmão. Eles fazem isso para me testar. E João 8,12 diz o seguinte: de fato, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós precisamos levar a luz para as pessoas que não têm vida, tirá-las das trevas e mostrar um caminho perfeito. E na oportunidade dizer assim: se você não mudar a sua vida, você vai ser o seguidor de anticristo, e o que está predestinado para você, o que está destinado a você, vai ser o lago de fogo e enxofre. Vamos tirar o predestinado para não envolver outras discussões aqui. Ok? Está destinado, é isso aqui que está destinado. Outra coisa importante: viva a sua identidade de cristão. Você é salvo, amém? Amém. Você é regenerado, amém. É santificado, amém. É discípulo de Cristo, amém. Então você precisa ser quem você é em todos os lugares aonde você estiver. Não, agora eu vou entrar aqui, eu preciso ser do mundo. Fala aí, mano, beleza aí? Começa. Não.
Aonde você entrar, as pessoas têm que entender, entrou alguém que serve a um Deus, entrou alguém diferente. Quem é essa pessoa? Quem que entrou aqui? A gente tem que fazer a diferença. Aonde você entra, você tem que mudar a história das pessoas. Agora nós estamos vivendo muito como agente secreto, 007, que vive escondido e só aparece quando precisa. Não, deixe de ser 007, mas seja discípulo de Cristo, fale do amor de Cristo, e fale daquilo que você precisa falar, é uma das coisas mais importantes. Como que eu faço para mostrar a identidade de Cristo? A primeira, você pode ver ali e falar comigo, o que está dizendo ali? Seja o quê? Testemunho de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Quem sabe esse versículo de cor aí? Tem que saber, irmão, esse versículo tem que ser de cor. Diz o quê? Fale a tempo e a fora de tempo. Fale a tempo e fora de tempo, irmão. Fale. Ah, não sei se é o tempo. É o tempo, irmão. O tempo hoje está curto. E nós vamos falar. Versículo 12 diz lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu acho que eu coloquei versículo errado aí. Não é esse não. Acho que deve ser primeira. Alguém me ajude aí só para corrigir, por favor. 1 Timóteo 4, 12. 2 Timóteo 4, 2. Isso, é isso aí, obrigado, irmã. Pregue a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, exorta, repreende, com toda longanimidade e doutrina. Ah, pastor, isso quem faz é o Senhor? Não. Se você está sabendo de alguém que está indo para o fundo de um abismo, não espere o pastor, irmão, fale da palavra, tire essa pessoa do abismo, levante ela e coloque ela no caminho. Não espere o pastor. Outra coisa, fale com sabedoria, irmãos. Ah, mas agora você, aquela pessoa que fala mesmo, não quer nem saber, agora eu vou exortar mesmo. Não é só exortação, irmãos, não vale, fale com sabedoria. Saiba que tem um momento de exortar, tem um momento de repreender, tem um momento de você falar com mais intensidade ou menos intensidade. Então fale com sabedoria. Olha só, Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O que está dizendo aí, irmãos? Aproveitai as oportunidades. E Deus nos dá oportunidade, irmãos, e muita oportunidade, e não tem como você falar assim, olha, é assim que funciona, é desse jeito que nós vamos agir, não, fale com sabedoria, com sabedoria. Uma outra coisa que é importante, irmãos, não perca tempo com herege, com pessoas que não querem nada com nada e só traz confusão e mais confusão para a sua vida e te tira do caminho. Tito, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e a segunda vez. Se você vai lá e exorta, irmãos, exorta o irmãozinho lá, olha, não vamos falar disso, irmão, vamos falar do que é bom para nós. Fala a segunda, eu sou mais um pouquinho, eu vou na terceira, depois da terceira, eu deixo que nem Pedro. Negou 3 vezes a Jesus, depois teve um grande encontro com Jesus ali, um tratamento psicológico ali, emocional muito grande. Mas você tem que fugir desses caras, que criam facções, divisões. Uma outra coisa, isso aqui é para quem estuda, seja exemplo aonde? Na escola. Viu aí, galerinha, que vocês que estudam ainda, sejam exemplos na escola. Olha só, qual é a sua identidade no ambiente escolar? Ninguém precisa saber que eu sou cristão, porque se eu souber, se a minha melhor amiga souber que eu sou cristã, ah, meu Deus, eu agora vou ficar sem a amizade dela. É melhor você ficar sem a amizade dela e as pessoas saberem que você é cristã ou cristão, do que você enganar a si mesmo. Eu sou cristão. Na escola há um grande risco
de pessoas se desviarem da fé. Né, irmãzinha? Está balançando a cabeça ali, é verdade, eu sei que é verdade. Porque, irmãos, nossa, agora você é crentinha, agora você é cristão, você é crentinho. Ah, que é isso? Que bobeira você ser cristã, você vai na igreja, ai que tontice. Nossa, como você é besta. Você pode escutar isso, irmãos. Irmãos e irmãs, nós temos que preparar os nossos filhos para quando estiverem na escola, saber suportar todas as adversidades. Eu já falei isso aqui uma vez e repito, o meu filho quando foi com 15 anos, estudar lá em Campinas no Cutuca, no primeiro dia de aula, quando eu fui pegá-lo, ele falou assim: pai, de 10 palavras que as pessoas falam aqui, 11 não se aproveita. Eu lembro desse dia, quando ele tinha 15 anos, ele entrou no carro, falou: e aí, como é que foi? Ele falou: pai, de 10 palavras, 11 não se aproveita. E fui criado dentro de um ambiente cristão. Eu gostaria muito, esse é um sonho de consumo de qualquer pastor, que as igrejas criassem escolas cristãs, para que elas tivessem boa base bíblica, para que no futuro elas não se desviassem do caminho do Senhor. Mas as igrejas não conseguem, a escola, não dá para a igreja controlar a escola. A escola é a maior dificuldade de você que estuda dar testemunho de Cristo. Eu vou dizer para você, devido aos professores, devido aos próprios colegas, devido às drogas, ao materialismo, à libertinagem e também ao relativismo. E nós não temos como controlar isso. Infelizmente a igreja não tem esse poder de controlar ou de mudar essa história. Mas nós podemos mudar com o nosso posicionamento aonde nós estamos. E aqui eu abro um parênteses, eu acho muito legal a Escola Internacional Preparando Gerações. É uma excelente escola. Mas todos os alunos que saem da IPG, eles têm um confronto muito grande quando entram na universidade. Uau! Não sabia que era tudo isso? E se não for pior. E quanto mais estamos chegando para a volta de Cristo, mais as coisas vão estar piorando. Fecho parênteses. O que nós temos que fazer então? Ore antes de sair de sua casa, meu filho, minha filha. A dificuldade que você tem aí de se dizer cristão na escola, ore antes. Leia sempre a palavra de Deus. Não oculte você ser um cristão. E o mais importante de tudo, seja um bom aluno. Seja um bom aluno. Agora, eu falei na escola, legal, mas e na empresa? Seja um bom funcionário. Qual é o teu horário de trabalho? É 8 horas. Você chega às 8h30. E acha que você pode chegar às 8h30. E eu vou dizer para você que, abre outro parênteses, eu trabalhei já secularmente e já gerenciei uma concessionária. É muito triste trabalhar com cristão, porque eles acham que tem a bola da vez. É muito difícil. E aonde eu trabalhava, tinham funcionários que não eram cristãos, que eram mais exemplares do que aqueles que eram cristãos. Você percebe onde está o mundo? Eu só vou falar no microfone porque tem que estar gravando ali. Mas eu gerenciei um camarada chamado Anderson Santos. Ele era católico. Um dos meus melhores amigos que eu tive em São José dos Campos. Um dos melhores amigos que eu tive. Você percebe? Como funcionário, respeite o seu chefe. Respeite as pessoas. Respeite o seu horário de trabalho. Seja fiel com o seu horário de trabalho. Se você tem horário de trabalho, respeite o horário de trabalho. Respeite o seu chefe. Por quê? Porque muitos querem ter o muito,
mas não sabem ser fiéis no pouco e não valorizam o que Deus já fez. Muitos querem ter o muito, mas não valorizam o que Deus já fez. E você conversa com qualquer funcionário de qualquer empresa, os caras querem ter barco, os caras querem ter Ferrari, os caras querem ter carros excelentes, os caras querem ter casa na praia, casa naquilo. Aí você pergunta, mas o que você tem? Ah, eu tenho uma casinha lá no Jardim Imperial. Mas você é grato pela casinha do Imperial? Eu sou. Não, irmão, você não vai ter o muito porque você não está sendo grato pelo pouco que você tem. Se você tem aquilo, dê glória a Deus pela vida daquilo que você tem. Por aquilo que você tem. E é verdade, muitas vezes nós estamos olhando o que o outro tem e o que Deus já nos deu. E a gente não sabe agradecer o que a gente tem, irmãos. Isso é chocante. E nos últimos dias o prazer vai aumentar muito. Vai aumentar muito o prazer. As pessoas vão estar olhando a coisa do consumismo, do helenismo, do narcisismo, o culto ao corpo. Eu quero ter um corpo escultural. Para quê, irmão? Você tem que cuidar bem da tua saúde. Se você vai ter barriga, tanquinho ou não, não compete a você. Ou você tem que cuidar do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não estou dizendo que você vai relaxar não, comer 10 quilos de açúcar, não é isso. Mas tem que ser grato. Senhor, eu sou grato por aquilo que eu sou. Obrigado a Deus, porque aqui está gordinho ainda, mas vai baixar. Eu vou fazer alguma coisa para baixar, Pai. Cuida da minha saúde. Oh Jesus, cuida papai. Vamos lá, vamos junto. Senhor, obrigado pelo meu carrinho lá. Obrigado pelo meu carrão. Obrigado pela minha casinha, é alugada, mas obrigado, ó Deus, eu tenho teto. E muitas pessoas não têm isso, moram na rua. E quando você sai de quarta-feira, corta o coração, irmão, de você ver a situação das pessoas. Agora imagina, está chovendo, se chover hoje à tarde, chover à noite, onde esses caras vão dormir? Aonde esses caras vão parar? E você sabe onde você vai estar? Glória a Deus, aleluia, deitado na sua caminha quentinha, debaixo de um teto que te protege do frio, da chuva. Seja grato a Deus por aquilo que você tem. Eu aprendi a ser grato a Deus pela igreja que Deus me deu. Essa é a igreja que Deus me deu. Vou ser grato a Ele. Senhor, obrigado por cada vida que está aqui presente, por essa igreja que o Senhor me deu. Muito obrigado, porque é essa igreja que nós vamos fazer o que tem que ser feito. E nós ficamos olhando. Nossa, mas igreja a igreja B, fulano A, fulano B. Cada um cuida com aquilo que tem. E se Deus te deu, seja grato a Deus. E nós vamos aqui já para a parte final, irmãos, já estamos encerrando. Seja exemplo com a sua vida. Seja exemplo com a sua vida, irmãos. Não tem outra forma. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Eu nunca falei de Cristo para minha mãe, mas eu fui exemplo de vida para ela. E minha mãe se converteu sem que eu falasse de Cristo para ela. Sem que eu falasse de Cristo. Hoje está na glória. Glória a Deus por ela. Está lá desfrutando das belezas de Deus. Senhor, só segura a senha ainda que não chegou a minha hora. Segura a senha aí. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, a não ser lançado para fora, para ser pisado pelos homens. Então, evite o mal de toda espécie. Nós somos sal da terra. Pouco sal dá nojo, não fica legal. Faz arroz com pouco sal, irmão. Misericórdia, ninguém merece. Agora, faz arroz com muito sal, irmão. Ninguém come. Você sabe por quê? Porque o sal é o que dá equilíbrio para tudo aquilo que nós precisamos. Então, que você tenha equilíbrio nessa manhã para agir e fazer mais. E por fim, o anticristo vai fazer tudo o que Satanás manda. E o que nós temos que fazer é o seguinte: fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz o seguinte, a palavra de: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele o quê? Graças a Deus. Oh, que beleza é isso, irmão. Faça tudo de acordo com a glória e a graça de Deus. Diz assim aqui: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Faça tudo de coração ao Senhor. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Você está fazendo porque o teu chefe mandou? Ok, mas aquilo que você está fazendo para o Senhor em primeiro lugar, e não porque Ele está mandando. Faça como se tudo fosse para o Senhor. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então tome cuidado, faça tudo que é lícito, conforme convém de Deus. Faça as coisas sempre prestando contas para Deus. Prestando contas para Deus. Romanos, ele fala muito sobre isso, capítulo 14, versículos 11 a 15. Diz o seguinte aqui, versículo 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa de si mesmo é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Sabe o que está dizendo aqui? Faça tudo para glorificar a Deus. Diante do seu irmão, faça as coisas que o seu irmão entenda. Faça coisas simples. Não temos que fazer nada mais do que isso. Satanás ainda não começou a perseguir a igreja como deve ser. A fúria de Satanás ainda vai ser grande. Ele vai imitar a Deus, ele vai usar todos os meios e artifícios para nos enganar, para tirar o nosso foco, mas a grande verdade é esta: embora que situações venham, adversidades surjam, ventos de todos os lados venham como tempestade contra a nossa vida e contra a nossa igreja, ainda que as coisas surjam que estão fora do nosso controle. Filipenses capítulo 4, versículo 13 e 14 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás que ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque o teu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. A minha vida é viver para Cristo, a minha vida é mudar a sorte das pessoas que estão ao nosso redor, e isso faz com que eu possa avançar, conquistar, ganhar e expandir o reino de Deus. Isso é difícil? Não, você apenas precisa se posicionar para deixar de seguir o anticristo. E como eu faço isso? Tomando posição. Tome posição, irmãos. Como igreja, tome posição. Tome posição diante de Deus. Seja discípulo de Cristo. Seja exemplo onde você está. E viva o hoje como sendo o último dia que você vai estar na face da terra. E se nós vivermos assim, nós seremos discípulos de Cristo, e nós vamos vivenciar
os melhores dias aqui nessa terra. Como igreja, eu oro para que você possa tomar posição e viver de forma diferente a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fique de pé, em nome do Senhor Jesus.